as meninas a respeito do assunto da nossa aula. Eu tô parada na mente mestra para a gente começar a falar dela, mas o Espírito Santo não tem me pedido para falar de outras coisas primeiro, tá? Então, estou obedecendo, tá certo? Tá, mas está muito gostoso. E eu postei hoje, antes de começar a aula, um PDF que a gente vai usar aqui. E de onde veio, por que eu vim tratar esse tema? Eu ouvi uma ministração do Luciano Subirá, chamada Como Jesus te vê, como Jesus vê você. E aí ele falou, teve um versículo que a gente vai usar logo no início aqui, que mexeu muito comigo, o entendimento que ele trouxe, a luz que ele trouxe para esse versículo. Eu nunca tinha entendido esse versículo. Fiquei radiante de ter alcançado isso, de ter tido esse entendimento. E comecei a falar assim, cara, será que é para falar sobre como Deus nos vê? Né? E aí hoje a pastora Ivanete postou, deixa eu achar aqui exatamente o que foi que ela colocou lá no Ivanete. Aqui, ó. Se veja como Deus te vê. Aí tem um gatinho se olhando no espelho e do outro lado é um leão. Aí eu coloquei, haha, Deus é bom, resposta chegando. Falei, ok, Deus, já entendi que era para falar sobre isso mesmo. Então, vamos embora falar a respeito desse assunto, tá? Uma coisa que eu tenho sempre falado com vocês, que eu também estou me esforçando para viver de acordo com o que eu tenho falado, sabe? Eu não quero que isso sejam só palavras ao vento, eu quero realmente falar daquilo que eu vivo e viver aquilo que eu falo. A gente tem falado muito sobre como que a gente se relaciona com as verdades da palavra, com aquilo que a Bíblia fala a nosso respeito. Né? Outro dia eu estava conversando, eu não sei se foi no dia da conversa com a Rose, ou se foi essa semana, eu conversei com uma outra aluna da DIP, e eu estava falando, a Bíblia faz uma série de afirmações. Eu vou pegar uma afirmação, qualquer versículo da Bíblia aqui, sem prever nada. Vou pegar o versículo do dia, vamos ver o que ele está falando. Cadê? Versículo do dia, onde que ele aparece? Versículo do dia. Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus, fazes coisas maravilhosas. Tu as planejastes há muito tempo e agora as realizastes. Aqui, vou pegar o próximo. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Então, existe uma afirmação nesse versículo que diz que Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção. Preciso olhar para esse versículo, em primeiro lugar, entender que esse versículo não é uma promessa, esse versículo é uma realidade. Esse versículo não quer dizer que quando eu passar aperto, Deus vai me fornecer. Não, significa que Ele já me forneceu. Significa que esse é o meu estilo de vida. É assim que eu preciso andar, é assim que eu preciso viver. Né? Eu tenho algumas orações, alguns entendimentos para a oração. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus envia os seus anjos para trabalharem a nosso favor. Então, ele já enviou, ele envia toda hora, sabe? Agora mesmo ele deu ordem para um e falou, vai, atende a Rose, vai, atende a Eliana, atende a Ana Cláudia, a Viviane, a Janise, a Morgana, atende a Denise, atende a Cris, atende a Glaucia, atende a Gorete, atende a Laila, vai. Agora, eu conversei outro dia com uma pessoa, imagina o seguinte, imagina que eu envie aí para sua casa uma pessoa para fazer faxina na sua casa. Tá? Ó, bônus, brinde. Peguei aquela mega faxineira, a Rose, tadinha, que está ali, ó, enrolada com reforma. Imagina só, Rose. Tocou a campainha e falou assim, oi, a Cissa mandou vir aqui. Ela quis presentear a sua vida com uma mega oferta. Você vai ficar de perninha para o ar e eu vou fazer tudo. Ok, só que aí ela pergunta,
Cadê o material de limpeza? A Rose fala, eu não tenho. Como é que ela vai trabalhar a seu favor se você não dá material para ela trabalhar? Não tem como. Como os anjos do Senhor vão trabalhar a nosso favor se a gente não der material para ele trabalhar? E onde está o material para o trabalho dele? Na palavra de Deus. Não no nosso entendimento da palavra de Deus, não na nossa interpretação. Está nela, está contido nela. É aquilo que ela fala a meu respeito, a seu respeito, aquilo que ela fala contra as circunstâncias. Esse é o material que nós temos que ofertar, que nós temos que ter ali sempre pronto, para que os anjos do Senhor possam trabalhar a nosso favor. A palavra diz que Deus trabalha enquanto dormimos. Com o que é que ele vai trabalhar se antes de dormir você não ora? Você vai dar o quê para ele trabalhar enquanto você dorme? Sono? Preguiça? Mau humor? Você já percebeu que a qualidade do seu sono tem muito mais a ver com a sua qualidade emocional na hora que você vai para a cama? Gente, eu não conheço um ser humano que deite de bom humor e acorde de mau humor. Não tem como você... Ai, Deus, nossa, que dia, uau! Quando você lembra de tudo de bom que teve no seu dia, você abre aquele sorrisão, dá aquela relaxada e puff, apaga. No outro dia, fala, vamos embora, tá tudo certo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Então, a gente precisa dar o material correto para Deus trabalhar. Não adianta você ir dormir e até mesmo orar, mas essa oração foi um lamento só. Sem problema chorar. Tem hora que a gente não sabe nem como orar. A palavra diz que a gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo está aí, né, para traduzir as nossas orações, para levar as nossas orações ao Senhor. Ele não está aí fora, ele está aqui dentro. Então, se você está muito triste, muito ferida, muito magoada, não ore com lamentação. Chora. Entrega as suas lágrimas, mas não entregue as suas palavras de lamentação, de murmuração, de maldição. Porque esse vai ser o material que os anjos vão ter para trabalhar a seu favor enquanto você dorme. Alguém tá ruim para alguém? A Vanessa disse que para ela não tá legal o áudio. Eu achei que tá baixo também. Baixo. Deixa eu caçar um fone de ouvido para ver se melhora. Morgana disse que tá bom. Eu vou aumentar um pouquinho o alto-falante, embora eu acho que ele seja mais para a saída e não para a entrada, mas tudo bem. Então, vamos ao nosso material. Vivi, as meninas disseram que está tranquilo para elas. Aí eu vou crer que o seu áudio vai melhorar. Se de tudo não der certo, tem a gravação para você ouvir depois. Uma janela. Eu sou quem diz que eu sou. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu sou quem diz que eu sou. E eu grifei em vermelhinho ali. Eu sou Deus. Por que eu fiz isso? Outro dia eu batendo um papo com alguém que eu não sei quem. Eu acho que foi com a Suzy. Eu batendo um papo com ela. Tenta, acho que você até já tentou sair e voltar, né, Vanessa? Mas tenta mais uma vez, ver se dá para você sair e voltar, talvez melhore. Então, por que eu grifei esse eu sou? Em diversos momentos na Bíblia, hoje eu pesquisei versículos de eu sou. Então, tem um monte, tá? Tem um monte de versículos de eu sou. E aí, o que eu fiquei pensando? Quando Moisés perguntou para Deus, mas em nome de quem eu vou chegar no meio daquele povo que está na escravidão há 400 anos, vou falar com eles, oi, eu vim salvar vocês. Mas peraí, quem é você? Você está falando em nome de quem? E a resposta de Deus
diga que eu sou, enviou você. Então, eu sou é um dos nomes de Deus. É uma das formas com que ele é conhecido. E para mim é a mais completa de todas. Porque esse eu sou significa que ele é tudo aquilo que você precisa que ele seja. Ele é a resposta para todas as suas perguntas. Ele é o suprimento para todas as suas necessidades. Então, a gente tem que ter esse entendimento. E aí, o que a gente faz? A gente coloca, né, se alguém aqui lembra das aulas de português, esse verbo sou aí é um verbo que não tem ação nele. E esse verbo que não tem ação, ele é chamado de verbo de ligação. Beleza, Laila. O verbo de ligação é aquele que liga o sujeito ao complemento, a um predicativo do sujeito. Então, eu tenho Maria é bonita. Maria é o sujeito, bonita é uma característica, um estado, um atributo da Maria, e aí eu tenho um verbo para ligar Maria ao atributo dela. Então, eu acho lindo, gente, eu sempre comparo a língua portuguesa com a Bíblia. Só para você ter uma ideia, só para você lembrar. Quando a gente estuda sujeito lá na escola, sujeito é o termo principal, a gente vai estudar sujeito, a gente vai estudar oração. O núcleo da oração é o verbo. Não existe oração sem verbo, aí eu vou para a palavra. Se o verbo é Jesus, não existe oração sem Jesus. Verbo tem primeira, tem segunda e tem terceira pessoa, tem presente, tem passado e tem futuro. O que é, o que era e o que há de vir. É lindo demais quando você consegue fazer essa conexão. Então, quando eu olho para esse eu sou, primeiro, ele não é um verbo de ação. Não tem ação em ser. Você não precisa fazer nada para ser quem você é, porque você já é, porque ele te fez assim. E aí, o que a gente faz? A gente coloca como predicativo, como algo, depois desse verbo sou, a gente começa a falar um monte de coisa errada a nosso respeito. Ah, eu sou procrastinadora. Eu sou ansiosa. Eu sou impaciente. Se você se lembrar que eu sou é o nome do Senhor, eu vou te convidar para começar a se policiar um pouco mais e para tomar mais cuidado com o que você coloca depois desse verbo sou, principalmente quando você usa esse sujeito eu sou. Se você ia falar algo a seu respeito que não condiz com aquilo que Deus diz a seu respeito, eu vou te convidar para não fazer isso mais. Se você falar e lembrar, você fala, perdão, Pai. Cancelo essa palavra em nome de Jesus. Porque a gente desenvolver consciência para tudo que a gente tem aprendido na mentoria, para tudo que a gente tem aprendido nos livros, desenvolver esse tipo de consciência e não desenvolver a consciência da tua linguagem, daquilo que sai da tua boca, não adianta muita coisa. Sabe por quê? Porque o reino de Deus se move por palavra. Ele não se move por ação. Ele se move por aquilo que você declara. A palavra diz que na nossa língua há o poder da vida e da morte. E às vezes eu fico me perguntando se esse monte de eu sou e todas essas coisas negativas que vêm depois dele, se não é isso que tem criado o ambiente horrível com que às vezes nós nos deparamos. Porque não é uma vez só. Às vezes foi uma vida inteira que a gente passou falando mal a nosso respeito. E criando, co-criando. Pessoal que tem afinidade com a... Como é que chama, gente? Ai, meu Deus. Tem que lembrar a palavra física quântica. Não tem nada contra, não. Nem contra, nem a favor. Não conheço, não posso ter opinião formada. Sei nada de física quântica. Dei uma olhada, passei os olhos em um conteúdo ou outro de física quântica, tá? Mas quem é muito adepto da física quântica, tem uma moça, eu esqueci o nome dela agora, que ela fala muito da cocriação. E isso não é dela,
tá? Isso ela está afirmando aquilo que ela leu, isso é da física quântica, da galera que começou isso junto. Mas dentro do Líder em Mim, daquele conteúdo que eu falei com vocês que eu trabalho na escola, nós falamos que existem 2 níveis de criação. Existe um primeiro nível de criação, que é a criação mental, e depois é a criação material. Por quê? Porque tudo começa com um pensamento. Então você pensa mal a seu respeito. E aí você fala mal a seu respeito. Falar mal é uma ação. Tudo que a gente fala é uma ação correspondente aos pensamentos que nós temos. A gente já falou isso aqui inúmeras vezes. Nossas emoções, né? Nossos pensamentos geram as nossas emoções. Você fica pensando muito sobre alguma coisa e aquilo vai te trazendo uma determinada energia de emoção. Quando você pensa muito numa pessoa de quem você gosta, você fica rindo à toa. Sozinho. Fica de boa, mas é o contrário que a gente pode fazer. Porque a gente, vamos supor, discutir lá com o meu chefe, bati boca com ele, vim embora para casa, ele foi embora para casa dele. Cheguei aqui em casa, não almocei, porque não vou nem conseguir almoçar. Ele está almoçando na casa dele, com a família dele, rindo, dando gargalhada na mesa. Eu estou de mau humor. Meu marido vem falar comigo, eu dou um chega para lá nele, porque eu não estou de bom humor, porque eu briguei com meu chefe. E aí, na hora de tomar o café até amarga. Por quê? Porque eu vou tomar café com ele de novo. E aí, na hora de dormir, eu vou dormir com ele de novo, porque eu falo, cara, eu não vou conseguir dormir direito, porque eu não tiro essa pessoa da minha cabeça. E no outro dia de manhã, você acorda e toma café com essa pessoa, e essa pessoa já não está nem mais aí para você. E todo esse pensamento que você ficou ali ruminando foi gerando emoções dentro de você. E a patada que a gente dá no marido, o marido dá no filho, o filho dá no gato, ou o filho dá no cachorro, o cachorro dá no gato, o gato dá no rato. E vai essa infinidade de coisas. Aí você não entende porque que a sua casa está uma loucura. Aí você não entende porque que o ambiente da sua casa está horrível. Poxa, mas eu não tenho direito de me aborrecer. Tem. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tem que ficar esperto. Mas é isso, As nossas emoções, eu acredito que o pecado tenha contaminado as nossas emoções. Eu acho que antes do pecado, tem um monte de emoção que a gente tem hoje, que antes do pecado a gente não devia ter. Mas acontece que Cristo restaurou tudo. Então, significa que Cristo restaurou as nossas emoções. Essas são as declarações que eu falo, que a gente precisa tomar posse delas. Se a Bíblia diz que você é nova criatura, você não pode continuar, né? Que tudo se fez novo, você não pode continuar a afirmar que você é assim desde criança. Porque em Cristo isso acabou. Acabou há 2021 anos. Vamos botar assim, só para ficar redondo, 2000 anos antes de você nascer, Cristo acabou com todos os seus bloqueios. Todos. Sabia que você não acha a raiz dele? Deixa eu te falar, talvez você não esteja achando a raiz porque Cristo já eliminou. E às vezes a gente fica se apegando a um fruto. Você sabia, por exemplo, que há estrelas que a gente que elas podem morrer, mas o brilho delas vem atravessando o espaço. Ele vem percorrendo o espaço. A estrela já morreu, mas a gente ainda continua vendo o brilho dela. Mas ela já morreu. A gente vê o reflexo dela, mas ela já morreu. Mas, de repente, quando talvez você for a um laboratório, né, de astronomia e tudo, e se o astrônomo falar com você, olha, tá vendo essa estrela que daqui, olhando daqui de fora, tá vendo essa estrela que você está vendo brilhar? Olha aqui no telescópio, deixa eu te mostrar. Aí, quando você olha no telescópio, ela já apagou. Esse brilho dela ainda não é verdadeiro mais. Ele não tem mais raiz. Ele é só um reflexo. Eu tenho uma visão de que
fiz desbloqueios, temos que fazer. Quanto mais rápido a gente faz, melhor. Teve um dia que eu discuti com a minha mãe aqui em casa, 20 minutos depois eu estava na garagem, entrei no carro, fiz um desbloqueio e fui ter meu dia, feliz do jeito que ele estava antes dela brigar comigo. Minha mãe me ligou, falou absurdos comigo, levantando um monte de pereba minha de antes de eu casar. Eu falei, opa, que é isso? Que voz é essa, arrancando esse passado todo e trazendo para a minha vida? Aí ela falou, eu falei, mãe, pode falar. Eu falei, você sabe por que você pode falar tudo que você está falando? Porque você está falando da pessoa que eu era. Você não está falando da pessoa que eu sou. Esse entendimento veio muito claro no meu coração. Aí quando eu cheguei na garagem, eu falei para ela, foi muito engraçado, meu marido subiu para pegar uma vassoura para varrer o tapete do carro. Ah, vou pegar uma vassoura. Eu falei, que delícia. Fechei os vidros do carro e falei, mãe, quer saber? Mas tá tudo certo, mãe. Te perdoo. Sei que você estava magoado, que você estava triste. Glória a Deus que você veio descontar em mim e não veio descontar nos outros. Fico feliz que tenha sido comigo. Meu marido chegou, estava plena, absoluta já, sem problema nenhum mais. Mas, às vezes, existem desbloqueios que a gente fica... Muita gente, eu estou falando isso porque muita gente tem me procurado e tem falado, Cissa, eu não consigo. Talvez você não consiga desbloquear porque você não esteja mais bloqueada. Porque talvez você ainda esteja vendo o reflexo de alguma coisa que não existe mais. E se você olhar para Cristo, e se você entender que Ele te fez nova criatura, eu duvido que Cristo tenha te feito uma nova criatura bloqueada. Não acredito nisso. Ele não vai fazer nada imperfeito. O sangue dele veio para nos justificar. E nós somos justificados nele. Isso significa que quando Deus olha para nós, ele não nos vê, ele vê Cristo. O sangue dele nos lavou, nos livrou, acabou. Agora é para frente, agora o alvo, Cristo. Sem olhar para trás. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino. Por quê? Porque o passado não presta para mais nada. A gente tem que começar a ter esses entendimentos. Sabe por quê? Para a gente ajudar o que a gente tem vivido, experimentado. Porque às vezes você não tem desfrutado de todas as coisas que você tem aprendido na mentoria, porque tem algumas coisas que você também precisa falar, não, cara, quer saber? Eu já sou assim, e pronto. Ah, mas você não fez desbloqueio? Não, não fiz. E daí? Você quer fazer? Faz. Eu não vou fazer e eu já estou bem. Estou curada em nome de Jesus. Acabou. Tem coisa que a gente tem que dar um chega para lá e fazer o troço andar. Nossa, mente sabota, não fala de mente sabotando, não, que eu tive uma experiência muito doida essa semana com sabotagem. Sabotagem? Deve ser, né? Acho que é sabotagem mesmo. A gente... uma amiga me convidou para alugar uma casinha dentro do sítio dela. Conversamos, entendemos, chegamos num valor maravilhoso, perfeito. A gente fala alugar para não falar outra coisa, porque é praticamente bênção o que a gente entendeu. E daí que essa amiga colocou a internet na casa para mim, mandou os empregados do sítio dela limparem a casa para mim, mandou o empregado limpar o caminho para eu chegar de carro até na porta da casa, me mandou uma mensagem esses dias me perguntando se ela podia entrar na casa, ela tem uma outra chave lá, para colocar uma TV lá dentro, para ver se a antena, pega lá dentro da casa também. E aí deixa eu te perguntar, eu não sei vocês, mas eu não costumo, não é hábito na minha vida ser tratada com tanto carinho. Uma pessoa fazer, toma. Isso não acontece todos os dias na minha vida. Se acontecer na sua, glória a Deus por isso, mas na minha, não acontece, não. E aí, um dia, meu marido falou comigo, amor, tô te vendo falando das coisas, mas e você não vai, não?
Porque eu ficava de longe falando com ela, eu ia no sítio, eu ficava a tarde inteira batendo papo com ela e nem chegava lá perto da casa. Aí sabe o que eu entendi? Falei, autossabotagem, safada, pilantra, crença de desmerecimento, achar que eu não mereço esse cuidado todo. Falei, aqui para você. Falei, vamos no mercado agora, vamos comprar material de limpeza para limpar o que está faltando, vamos comprar mantimento, vamos embora. Chegamos lá, tomei posse da casa. Agora, pelo menos uma vez na semana, quarta-feira é meu dia de ir para lá, para trabalhar lá. Ontem eu postei uma foto, eu sentado na janela da cozinha, vocês têm noção, gente, do visual que eu vejo naquele lugar. Eu vou passar uma semana lá, que eu vou ficar uma semana de folga, eu vou fazer nossa reunião de lá. Então, para que a gente fica... Sabe, é bloqueio? Não, não é bloqueio, não, é autossabotagem, é crença de desmerecimento. É você não sacar o que Deus está fazendo para você. Fala, filha, para com isso, Deus está te abençoando. Deus escolheu, viu o coração da minha amiga, um coração generoso, um coração disposto a abençoar, e usou. Amém, recebi e vou desfrutar. E eu não sei o que mais virá. Mas eu sei que virá muito mais. Não necessariamente neste lugar. Mas eu sei que virá muito mais. E por que eu vou dizer que não? Ah, não, é prepotência e arrogância. Que se lasque o que estão pensando. Ah, nem me fala. Há uns 10 anos atrás eu já estava morando em Nova York. Hoje eu estou planejando a minha saída do Brasil. Há 10 anos eu já estava lá, há muito tempo. A gente vai para a Europa primeiro, depois eu vou para os Estados Unidos. Vi aquela live do Felipe, domingo passado, com um cara lá nos Estados Unidos, resolvi entrar no Instagram do cara. Fui vendo o Instagram do cara, olhando as ruas, não tinha nada demais, tá tudo normal. O cara com um bebezinho na rua e tal. Eu falei, cara, eu quero morar aí. Eu quero morar nesse lugar, eu quero morar nesse país, eu vou para aí. E acabou, pronto, está resolvido. Mas eu vou para a Europa primeiro. Também está resolvido. Então a gente tem que tomar posse dessas coisas, porque aquilo que a palavra fala que nós somos, ela já fez. Isso não é algo para você se apegar e para você ficar repetindo como um amuleto. Não, isso é você. Você precisa entender isso. Então, deixa eu passar. Nossa, agora que eu lembrei que eu estou com a tela compartilhada, mas tudo bem. Deixa eu passar para o próximo slide. Espera aí. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar a si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Eu vou parar aí e vou dividir em duas partes. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática. Primeira parte é essa. A gente, quando lê esse versículo, às vezes fica pensando que está falando, sei lá, de dízimo e oferta, está falando daquele de batizar, de não sei o quê, de algumas coisas, alguns pilares que a gente aprende na igreja. Mas colocar a palavra em prática é tomar posse da palavra. Colocar a palavra em prática é tomar posse da cura que Jesus conquistou na cruz para nós. É a gente tomar posse de tudo que a palavra fala a nosso respeito. É entender, como na aula passada, que você é. Você não está parecida, você não está quase, você não está se tornando a mulher de Provérbios. Você é a mulher virtuosa. Aquele texto fala sobre você, ele não fala para você, ele fala sobre. Tudo aquilo que Deus fala sobre o povo dele, também na repreensão, fala sobre mim e sobre você. Eu postei no grupo esses dias uma passagem lá de 2 Crônicas. Gente, presta atenção. Davi. Como é que a gente conhece Davi? Eu vou falar o que eu penso sobre procrastinação, Laila.
que acontece? A Laila está escrevendo aqui, eu procrastinava no meu trabalho porque acreditava ser incapaz de ser boa nele. Crença de imerecimento, crença limitante. Conversei sério comigo mesma e me desafiei a aceitar todos os desafios que aparecerem lá. Pensa que mudou a minha vida. Estou correndo atrás das coisas, aprendendo muito e feliz demais. Gente, o que a Laila fez? A Laila colocou um propósito para o trabalho dela. Ela colocou um propósito maior do que ela. Tudo aquilo que você não tem conseguido fazer, exatamente, a gente tem que acabar com ela, e eu não conheço outro inseticida de crença limitante senão a palavra de Deus. Pode ter uns aí, mas sabe o que acontece quando a gente usa os outros? É igual inseticida vagabundo, que o bicho parece que morre, mas daí a pouco ele tá mexendo as perninhas de novo, você demole, ele tá correndo dentro de casa outra vez. Eu não sei se vocês já viram isso, eu já tentei matar barata, porque eu detesto, eu não tenho medo de barata não, eu tenho nojo do barulhinho que faz quando a gente dá a chinelada nela, aquilo me arrepia. Então eu prefiro matar com inseticida. Cara, eu devo ter gastado vidro de inseticida atrás da barata. Por quê? Porque aquilo não prestava. Então, tem algumas coisas aí que tem um povo aí falando pela internet da vida. Eu tive fiz 2 processos de coach. Um não fez diferença e o outro cagou a minha vida. Então, fica dando ideia para quem não sabe o que está fazendo. Como é que você vai saber se a pessoa sabe o que está fazendo? É só olhar os resultados dela. Ai, meu Deus, santa ignorância. A menina que eu permiti, a coach que eu permiti que detonasse a minha vida. Eu dei permissão, porque o Espírito Santo falava comigo, filha, não é assim mesmo. Eu olhava bem para ele e falava, e queria dar ouvido à mulher, ué. Então, quem escolheu? Fui eu que escolhi. Mas se eu tivesse um pouquinho só de consciência, eu ia olhar e falar, cara, essa mulher é frustrada no relacionamento dela. Frustrada. A fala dela é uma coach que desabafa com a coach. Você já viu isso na sua vida? Era isso que a mulher fazia. Ela desabafava comigo durante as sessões de coaching. É só você ter discernimento. Você falar, isso não vai dar certo. Mas não, preferi dar ouvidos para aquela pessoa. Se eu tivesse olhado para o resultado dela, eu ia falar, cara, de relacionamento essa mulher não pode falar. Financeiro, ela atendia no apartamento. Muito lindo o apartamento dela. Ela é uma mulher lindíssima. Linda, acho que eu conheço poucas mulheres tão bonitas como aquela. Tá? No apartamento dela, cheia de frase, de dinheiro. Aí tinha umas visualizações de você... Não sei se vocês já viram isso. Visualiza um balão de prata e não lembro qual que é o número. Se é o número só o número 5 ou se é 513, que você... Conhece isso, Vanessa? Sabe do que eu estou falando? Vou descobrir o que é. Aí você desenha um número, aí você solta aquele balão, deixa aquele balão isso é para atrair dinheiro. Eu falei, ai, Jesus amado, a coisa em que eu me meti, eu escolhi. Eu vou descobrir o que é, gente. Vou falar com vocês, juro que eu vou descobrir. Uns troços muito louco. E eu lá, feito uma trouxa, dando ideia para aquilo. Aí eu te falo, quem detonou com a minha vida? Fui eu, fui ela, fui eu, cara. Eu dei legalidade. O diabo não perde oportunidade, entrou, mas assim, ó, com a voadora no meu peito. Mas eu tenho um Deus que me guarda. O mesmo Deus que me guarda é o mesmo Deus que te guarda. E aí, a hora que eu estava lá no chão, no dia em que meu marido me perguntou, o que você quer? Eu falei, não sei. Eu falei, eu estou tão cansada que eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero ir embora. Quando eu cheguei aí, nesse ponto, aí eu falei com Deus, já falei isso com vocês. Não quero ser a esposa que ele merece, nem a esposa que eu acho que eu devo ser. Eu quero ser a esposa que você me chamou para ser. Ali começou a minha trajetória. Ali eu já tinha deixado de acompanhar alguns mentores, já estava acompanhando, não estava caminhando, não, estava só acompanhando o Felipe. E vim crescendo no meio disso tudo. Então, aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. A lá, ela já achou. Qual é o
número, Laila, que a gente escreve? É 513? É 513, 508? Tem um número que tu tem que escrever aí, no balão prateado, umas coisas meio doidas aí. Então, olha só, aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. Gente, a gente faz isso o dia inteiro. A gente vai para o culto, a gente ouve o Luciano Subirá na internet e a gente, uau! Né? Se a gente vê a live do Felipe, uau! Aí você encontra com alguém, que menina, tô vindo do culto, tava ouvindo a live. Nossa, foi ótimo. Fala sobre o quê? Eu não sei, mas foi ótimo. Como assim? Sabe o que aconteceu? Ativou as suas emoções. Só. Mais nada. Só botou aquela chupeta nas suas emoções. Mais nada além disso. Felipe pode falar da palavra. As pessoas podem colocar glória a Deus, pode colocar o high five, que a gente acha que é a mãozinha orando, mas é um batendo na mãozinha do outro, né? Choro de rir disso. Pode botar lá a mãozinha, pode botar foguinho. Mas, filho, se não tomar posse daquilo ali... Eu lembro do dia que eu estava ouvindo o Felipe e ele falou duas coisas. Que aí eu quero que você guarde isso sim, no fundinho do seu coração, bem escondido. Esconde isso no teu coração. O que é uma pessoa? O que é plenitude? Plenitude é quando a gente tem resultado em todas as áreas da nossa vida. Aí você deve ter dado uma gargalhada e falar, estou longe de ter uma vida plena, então, estou longe da plenitude. Mas deixa eu te falar, o que você pensa que é resultado? Resultado para mim é você estar aqui. Isso é resultado. Porque eu tenho certeza que tem um monte de coisa, um monte de outras coisas para você fazer. Coisas até melhores e mais prazerosas para você fazer. Mas você está aqui. Isso é resultado. É resultado você acordar às 5 horas da manhã para ver as aulas do Felipe. Ah, mas eu não consigo. Tudo bem, eu também não estou assistindo, eu também não estou conseguindo acordar. Porque cada um tem um tempo diferente. Mas eu não acordo às 5 da manhã para assistir às aulas do Felipe, mas eu fico até 2, 3 da manhã trabalhando em coisas que são importantes também. Isso também é resultado. É resultado quando você tem vontade de falar e não fala mais. É resultado quando você faz como a Laila, que tem uma conversa séria consigo mesmo e começa a mudar a sua realidade e depois mudar a realidade à sua volta. Se você está achando que resultado é você ter não sei quantos mil seguidores nas redes sociais, é você ter um monte de gente falando uou nas suas redes sociais, isso não é resultado. Sabe por quê? Porque todas as coisas passarão. Mas a palavra dele permanecerá. Resultado é quando você consegue ativar a palavra de Deus na sua vida. Isso é resultado. Porque quando a gente ativa a palavra de Deus na nossa vida, isso muda a nossa mente, isso muda as nossas finanças, isso muda o nosso casamento. Isso é resultado. Eu, ano passado, era uma mulher endividada. Esse ano, eu sou uma mulher com um pouquinho mesmo, de dinheiro guardado na caderneta de poupança. Esse ano, eu tive... Só Deus sabe como. Esse ano houve um mês da minha vida nesse ano em que eu paguei todas as minhas contas e o meu salário ficou intacto no banco. Aí você pergunta, como é que isso acontece? Então, aí você fala, mas foi... Aí, o que o trouxa faz? O trouxa fala assim, mas foi só um mês. Não, filho, deixa eu te falar, eu quero te dizer que se aconteceu a primeira vez é porque vai acontecer a segunda, a terceira, e porque esse vai ser o meu estilo de vida daqui para frente. Ah, mas ainda não é. E você, no seu já teve? Na sua vida você já teve isso? Ficar um mês inteiro, pagar todas as suas contas só com os extras que foram entrando e o seu salário, que ainda é a sua fonte de renda principal, ficar intacto no banco? Não, então cala a boca. Não vem querer jogar praga na minha vida, porque eu não deixo. A gente dá muito, eu não entendo, a gente dá ouvido para os outros, mas não dá ouvido para Deus. A gente dá ouvido para uma vizinha tagarela, fofoqueira.
que fala assim, a cabelo tá estranho, pronto, tô horrorosa, acabou com a minha autoestima. Mas Deus fala com você que você é a menina dos olhos dele. Mas nisso você não acredita. Você vai na fila, um dia eu fui ao Carrefour, fiquei um século nesse tempo de Covid, fui um sábado, também ignorante, né? Sábado no Carrefour, pelo amor de Deus. A Janice está aqui, ela sabe o que é sábado no Carrefour aqui em Juiz de Fora. Fiquei numa fila, um século. Gente, eu fiquei na fila de até 20 volumes, e eu estava com o carrinho cheio. Aí eu tive que sair, a moça, não pode não, falou de longe, nem me deixou chegar perto. Eu tive que sair e ficar o outro meio século na fila de carrinho comum. Aí sabe o que eu acho engraçado? Quando Deus fala para você, não é aqui não, é lá. Você resmunga, briga, chora, lamenta, mas quando você vai no supermercado e alguém fala isso com você, você abaixa a sua cabecinha e vai para outra fila. Você não bate boca com a mulher do supermercado. Você não manda chamar o gerente. Vou reclamar. Você não faz isso. E por que você fica batendo boca com Deus? Por que você fica teimando? Tem gente que fala, Deus, não vai fazer isso não. Gente, eu não perco tempo com essas coisas não. Igual eu tô doida para falar com vocês a respeito da mente mestra. Mas é a segunda vez que eu chego na aula da mente mestra e o Espírito Santo fala, não, vai falar sobre isso. Eu falei, ok, sem problema. Aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Vamos colocar que esse espelho aí é a palavra de Deus. Você lê a Bíblia, você medita na Bíblia, e quando você fecha a Bíblia, você esquece tudo aquilo que você leu. E na primeira discussão que você tem dentro de casa, você se exalta. Você fica horas de joelho orando. Mas se o seu filho abre a porta, porque ele não sabe, ele não é adivinho, ele não tem olhar de raio-x para olhar através da porta e para descobrir que você está orando. E ele, de repente, abriu, ou seu marido, abriu a porta e... Pá! Não viu que eu tô orando? Como assim, gente? Orou, chorou, babou, rolou no chão, ouviu o Alessandro Vilas Boas. Eu, quando ouço o Alessandro Vilas Boas, quando eu ponho, já é porque eu quero chorar, babar e rolar no chão. Tá? Ouviu o Alessandro Vilas Boas, né? Chorou, o seu coração queimou, deixa queimar, deixa queimar. Pronto, foi para a cozinha, queimou o arroz, xinga. Não dá para ser assim. Não dá para a gente esquecer o espelho que revela quem nós somos, que é a palavra de Deus. Porque aquele que faz isso, né, logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, gente, traz a liberdade. A palavra de Deus te liberta da sua vizinha fofoqueira. A palavra de Deus te liberta daquelas perebinhas que a gente tem, igual eu falei com vocês outro dia, que eu detestava que alguém mordesse aquilo que eu estava comendo, pedisse, me dá um pedaço. Que eu falava, não, toma inteiro, eu vou fazer outro para mim. Isso é pereba da alma, pelanca. Tem que tirar isso. Quem é que gosta de ser pelancuda? Hoje eu olhei meu braço. Gente, eu vinha dar aula de camiseta, né? Sentei aqui na frente, eu falei, quê? Tá parecendo minhas gordurinhas, eu vou botar minha camisa. Não vou dar aula de camiseta, não. Coisa ridícula, né? A gente fica com essas perebas, a gente não quer que ninguém veja as nossas pelancas. Então se livre delas. Isso não te agrada, isso não te deixa bem. A gente tem que abrir mão dessas coisinhas pequenas. Ah, mas eu não tenho direito, já te falei, tem. Deus te deu livre-arbítrio. Tudo lhe é lícito. Mas chega uma hora, gente, que a gente cresce e que não dá mais para usar vestidinho rodado. Não dá mais para usar franja. Franja é para criança.
E eu ainda brinco e falo que é até 5 anos de idade. Depois de 5 já deixa pelo menos uma falsa franja, ajuda aí, tá? Então tem coisas que não cabem mais. Tem roupa, tem sapato que você usava quando você era adolescente. Eu tinha uma mini saia, outro dia eu estava pensando, gente, eu tinha uma mini saia jeans lindérrima, eu amava aquela mini saia. Eu tenho uma blusa, 2 blusas no meu guarda-roupa de uns 10 anos. Aí, de vez em quando, eu dou a louca, vou lá e visto a parada. Aí olho no espelho e falo, cara, isso não tem mais a ver contigo. Não é porque você envelheceu, não é isso, porque você é outra pessoa. Esse guarda-roupa não é mais o seu. Olha para o tipo de mentalidade que você tinha quando você usava essa roupa. A mentalidade cabia nessa roupa. Essa mentalidade agora não cabe. Você precisa de um padrão de roupa mais elegante, mais à tua altura. Mas o que a gente faz? Não, a gente fala, nossa, engordei, não serve mais, não cabe mais. Não, filho, tem nada a ver com gordura. Tem a ver que você subiu de nível, subiu de padrão. Agora você tem pensamentos que na época que você usava essa roupa, você não pensa mais. Então você precisa de um novo guarda-roupa, de um novo estilo de vida, de um novo corte de cabelo, de uma nova cor para o seu cabelo. A gente tem que mudar por fora também. A mudança é de dentro para fora, mas ela existe fora também. Então, de vez em quando, vai lá. Hoje, não sei se está dando para vocês verem, hoje eu fiz delineado nos meus olhos. Tempo passa, um século que eu não faço delineado, eu já fiz. Vou aproveitar que eu vou à igreja, aí já estou pronta para ir para a igreja. Usar a mesma maquiagem daqui para ir para a igreja depois. Só tomo um banho rapidinho. Não lavo o rosto, né? Não posso esquecer, tem que lembrar de não lavar o rosto na hora do banho. Mas a gente tem que mudar. Essa igreja que eu estou indo agora é uma igreja onde eu me batizei em 2011, saí, fiquei um tempão e agora estou voltando. Estou voltando de uma maneira tão diferente, está tudo tão novo, que eu não posso voltar com aquilo que eu era. Eu tenho que voltar com algo diferente. Por dentro e por fora também. Também. Algo que reflita quem eu sou. Hoje me perguntaram como é que eu venço a timidez. Com o entendimento de que Deus te deu espírito de ousadia. E timidez e ousadia não cabem na mesma caixa. Quando uma entra, a outra sai. Então, toma posse da ousadia e descarta a timidez. Mas como? Fé. Numa situação pequenininha, numa situação muito simples. Não é para você chegar na janela lá e gritar. Eu saí da igreja, eu participei de uma igreja uma época, que é o povo da palavra da fé. Então, é o povo que declarava, não sei o quê. Gente, a gente saía da igreja berrando na janela do carro. Gritava versículo, gritava para os outros na rua, Jesus te ama. Por quê? Porque na igreja a gente corria dentro da igreja. Mas isso claro, não estou falando que você precisa fazer isso. Mas você pode ser usada só isso aqui, ó. Hoje a sua ousadia pode ser, por exemplo, fazer um delineado no olho. Fazer uma maquiagem. Para quê? Para ficar em casa, porque eu quero ficar bonita. Você pode ser um pouquinho mais ousada e botar um salto dentro de casa também. E essas pequenas atitudes vão te colocando num novo patamar. Aquela timidez começa a se sentir ameaçada. Ela não consegue mais ficar segura, porque agora ela não sabe se você vai andar de salto ou de rasteirinha. E aí vai chegar uma hora em que ela vai fugir de você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à timidez. Não é para pintar o cabelo de rosa. Mas vai chegar um dia em que talvez você... Eu falei com vocês, teve um dia desde aí atrás que pintei o cabelo de rosa. Teve um dia que eu postei, tem lá nos meus destaques. Um dia eu postei uma foto minha de meia camuflada, chinelo rosa, uma calça leg tropical. Pensa num bicho doido. Fui lá na rua pegar um negócio com um amigo meu vestida desse jeito. Pra quê? Como exercício.
me expus ao ridículo, aos olhos do mundo. Mas o que eu estava fazendo era bugando meu cérebro. Por quê? Porque existe um propósito por trás disso. Não é fazer isso para aparecer, mas é fazer isso para me libertar. Se essas pequenas ações fazem diferença na nossa vida, imagina se você colocar em prática a palavra de Deus. O que ela não vai fazer na sua vida? Então, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera. Olha essa palavra, gente, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu. Deixa eu te falar, não é esquecer só o que acabou de ouvir, não. É lembrar daquilo que a gente falou na primeira aula. Na primeira não, que na primeira foi um fiasco. Lembra que eu falei com vocês que Jesus veio e me sentou abordoada depois que eu tive que pedir perdão? Na segunda. A Débora está aqui comigo desde a primeira, ela sabe disso, tá? Mas daquilo que nós falamos na segunda aula, daquilo que nós falamos na primeira aula em que você chegou aqui. O que você lembra desse conteúdo? Do que diz respeito a Deus, o que eu estou falando. O que você lembra do último culto que você ouviu? Então, a gente não pode esquecer. Quando a gente estuda para a prova, a gente costuma decorar as coisas para fazer a prova no dia seguinte. Mas quando você decora, você não aprende. A hora que acaba a prova, se 2 dias depois o professor precisar dar uma outra prova, você tem que estudar de novo, porque você não sabe mais nada. A gente não pode se relacionar com a Bíblia dessa maneira. Eu decoro todos os versículos, eu prego o versículo pela minha casa inteira, eu saio impondo as mãos em tudo na minha casa, enquanto eu estou vivendo o problema. Acabou o problema, eu fecho a Bíblia, arranco os versículos da parede e vida que segue. Até o próximo aperto. Não pode ser desse jeito. A gente tem que perseverar. Você tem que escolher um estilo de vida. A Helena, que não está aqui hoje, a Helena um dia me ligou aflita, Cissa, eu estou retrocedendo. Eu falei, impossível. Por quê? Eu falei, porque a palavra garante que nós não somos aquele que retrocede. Eu não estou dizendo que não está acontecendo nada na sua vida, mas eu estou dizendo que a palavra retrocesso não faz mais parte do seu vocabulário. Porque a Bíblia cancelou essa palavra na sua vida. E olha que bacana, na sua também, na minha também, na vida de cada uma de nós que está aqui. Ah, eu estou muito doente. Bota um espírito de ousadia, violentaço aí e fala, impossível. Porque a palavra me garante que eu sou curada em nome de Jesus. Porque a palavra cancelou aquilo que é oposto ao que ela fala. Se a palavra declara que eu sou filha de Deus, eu não posso deixar de ser. Porque a partir do momento em que eu tomo posse disso, todo ou mais é cancelado. Tudo que não se agrega a isso é cancelado na minha vida. Vamos continuar. E persevera na prática dessa lei, não esquecendo que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Nem preciso falar mais nada, né? Tá bom, para falar de ser feliz. Gente, cadê o versículo de João? O que eu fiz com ele? Não, para tudo. Espera aí que eu vou achar ele aqui, ele tem que estar aqui. Não, para. Tudo isso começou por causa do versículo de João, eu esqueci dele. Esqueci nada. Eu já sei o que eu fiz. Era depois desse que eu ia colocar, mas eu vou ler para vocês de qualquer forma. Deixa eu ver aqui no computador. Sabe aquela passagem que João Batista pede aos discípulos que... João Batista está preso, ele pede aos seus seguidores... Aqui, já achei, está na pesquisa aqui, vou achar rapidinho. Mateus 11, 7. Vou pegar na Bíblia, fica melhor. Mateus 11, 7.
Um pouquinho antes diz que, né, João Batista que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, então, dá esse recado. Aí Jesus colocou um plus, que eu chamo de tá ligado. Jesus mandou um tá ligado para João Batista. Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. João aqui foi humano. A humanidade dele aqui prevaleceu. Ele que anunciou Jesus, ele que sabia mais que tudo a respeito de Jesus, de repente ele vacilou. Mas olha só, enquanto os discípulos de João saíam, Jesus... Aí deixa eu te falar, ele oscilou, tá certo? Jesus começou a falar a respeito dele, de quem? De João Batista, para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade. Todos que nasceram. Então, o que acontece? Jesus sabia que João Batista tinha vacilado, tinha oscilado no entendimento dele. Falou com os seguidores dele, fala para ele se dá esse tá ligado nele aqui para ver se ele fica esperto. Mas ele vira para a multidão, ele falou isso com os discípulos de João Batista. Ele vira para a multidão e fala: quem vocês foram ver no deserto? Um caniço que oscila? Um homem que uma hora crê e agora não crê mais, porque está preso e eu não fui lá libertá-lo? Acredito que o João Batista esperava que Jesus fosse libertá-lo. João Batista não esperava que fosse morrer. Então, quem que vocês achavam que vocês iam ver? Um caniço? Uma pessoa com a fé oscilante? Vocês achavam que vocês iam ver um profeta? Eu vou te falar quem ele é. Ele é muito mais do que um profeta. Ainda que Jesus soubesse das falhas de João Batista, ele não se referiu a João Batista pelas falhas dele. Ainda que Jesus saiba quais são cada uma das nossas falhas, ele jamais falará a nosso respeito através dessas falhas, porque ele sabe que essas falhas não nos definem. E por que você não acredita nisso? E por que você não pensa a seu respeito como ele pensa a seu respeito? Gente, como é que a gente conhece Davi? Quem era Davi? Fala aí para mim, a primeira referência que você tem sobre ele era quem? Ou o quê? Alguém fala aí, eu mando aí para mim no chat pelo menos uma dica a respeito de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Muito bem. Não é assim que a palavra fala sobre Davi? Mas deixa eu te falar. Davi cantou a mulher do outro, adulterou com ela, matou o marido dela, era assassino. Mas não, Deus, apesar disso, não se referia a Davi como um assassino. Porque apesar dessa falha gravíssima que ele cometeu, embora eu não sei porque as pessoas falam muito mais do adultério do que do fato dele ter matado Urias, que é aspas, se é que existe pecadinho e pecadão, né, mas é um pecado de uma gravidade ainda maior. Então, ainda que isso tenha acontecido,
Deus nunca se referiu a Davi como um assassino, como um adúltero, como nada disso. Ele só se referiu a Davi, né? Ou a palavra de Deus. E se a palavra é Jesus, eu vou te dizer que Jesus se referia a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus sabia que as falhas de Davi não definiam quem ele era. E aqui tem mais alguns slides falando quem você é. Eu sou. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não tenho um relacionamento muito próximo com meu pai, não tenho problema nenhum com ele, mas não tenho tanta afinidade com ele como tenho com a minha mãe. Assim como a minha filha tem muito mais afinidade comigo do que com meu marido. Eu já me sinto o máximo sendo filha da minha mãe. Acredito que cada uma aqui tem a sua experiência com uma pessoa que se sente o máximo sendo ligado a uma determinada pessoa. Pode ser sendo pastoreado pelo pastor ou pela pastora fulano, sendo mentorado por um Felipe Fernandes. A gente se sente bem em estar conectado com pessoas que têm o coração no reino. E como é que você se sente sendo filha do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas? Como que você se sente sabendo que o teu pai deu nome a cada uma das estrelas? E ele chama cada uma pelo nome. Como que você, lírios dos campos, com as vestes mais lindas, mas que tudo isso tem infinitamente menos importância para ele do que você. Porque é isso que você é. Você é essa pessoa importantíssima. Importantíssima. Você também é, como diz em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Sabe o que significa que é ser mais que vencedor? Significa que todo desafio que existe na sua vida, você já venceu. É isso que significa ser mais que vencedor. Significa que você entra para a disputa com a medalha de ouro na mão. Ok, Ana, fica com Deus. Eu deixo a gravação no grupo depois. Aí você pega o finalzinho. Imagina um atleta olímpico, todo atleta olímpico, ele quer buscar a medalha de ouro. Imagina que você vai mergulhar, você vai lá na natação, você mergulha com a medalha de ouro na mão. Você não vai receber ela depois, você recebeu ela antes. É isso que significa ser mais que vencedor. Depois, Mateus 5,13 diz que você é o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você é o sal da terra. Significa que... Gente, vocês já viram que o mundo está caótico, né? Todo mundo sabe disso, novidade. Mas você sabe por que o mundo não está pior? Por sua causa, por minha causa, por causa da igreja, porque nós somos igreja. Igreja não é um templo, igreja é um povo. Igreja é o povo que entendeu o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. O mundo só não está pior, a sua vizinhança só não está pior por causa da presença do Espírito Santo dentro de você. Os seus filhos estão indo bem na escola, o seu marido tem saúde, por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. Por causa do tempo que você dispõe a orar por eles. Você fala, Cissa, mas eu não tenho orado por eles. Para você ver o poder de Deus na sua vida. Imagina se você começar a orar. O que não vai acontecer na sua casa, na sua rua, na sua família, no seu trabalho. Porque você é sal. E o que o sal faz? O sal dá sabor e conserva.
É isso que ele faz. Come carne sem sal para ver. Não consegue. Você fica mastigando aquilo e aí você vai cuspir. O que a gente come na comida, gente, não é a comida, é o sabor da comida, é o tempero da comida. Come arroz sem tempero, faz um dia, experimenta um dia aí. Faz arroz, feijão, frango e o que não dá para comer sem tempero, que fica ruim pra caramba. Arroz, feijão e frango, tá de bom tamanho. Um ovo também, que ovo sem sal também é triste, viu? Vai lá e faz isso para você poder comer. Pega um copo de água morna, natural, bota na mesa e janta desse jeito. E no outro dia, ou você faz isso no almoço, e no jantar você faz aquele jantar bem temperado. Você vai entender o que é ser sal na terra. É isso que você é. Ah, mas eu. Para de defender a condição em que você está. Para de defender as suas limitações. Não, mas eu não consigo, porque eu não sei, porque eu não posso. Não. Você tem que parar de falar que não consegue. Você fala, eu consigo. Não foi dessa vez, mas você consegue. Não foi dessa vez, mas você consegue. Uma hora você vai conseguir, eu não tenho nenhuma dúvida, porque a palavra fala sobre perseverar. Se a palavra fala tanto, se Jesus fala que aqueles, não é Jesus, né? Paulo que fala, aqueles que perseverarem até o fim, é porque a gente vai fraquejar. É porque a fraqueza, ela faz parte da história, mas ela está ali para ser vencida. Cada desafio vai precisar de um novo nível de perseverança. Você perseverou até aqui. Para você voltar aqui na semana que vem, vai ter que perseverar mais um pouco. Gente, tem um problema seríssimo de você estar aqui todas as quintas-feiras. Você está aprendendo. E quando você aprende, você se torna responsável pelo que você aprende. Você não é mais inocente diante daquilo que você tem aprendido daquilo. Você já vai responder por isso. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A sua ignorância está sendo destruída nas aulas do Felipe, nos encontros que a gente tem aqui. Então, os desafios que virão serão maiores. Para tudo. A Laila já venceu no trabalho dela. Mas vem desafio maior por aí, ela sabe disso. Só que você é mais que vencedora. Sabe esse desafio que virá? Você já venceu. Fala, pode vir. Pode vir porque eu já te venci. Gente, Jesus, ele venceu o diabo. A primeira vez que ele derrotou o diabo foi no deserto. Não foi na cruz. A cruz foi a derrocada definitiva. A cruz foi ele chegar na casa do diabo e falar, me dá sua chave para cá, tu não tem casa agora você é sem teto. Eu brinco isso, mas eu falo que as chaves, é um entendimento meu, tá? Que as chaves do inferno significam os códigos do inferno. Jesus tirou da mão do diabo para que ele não possa mais entregar para ninguém. Significa que você não pode mais, o diabo não pode mais te atingir. Eu brinquei outro dia na live que eu fiz com o Felipe, eu falei com ele, o diabo não precisa de trabalhar mais não, o cara tá de boa, porque a gente já faz o serviço dele. Quando a gente deixa de dar atenção para a palavra, a gente faz o serviço dele. Quando a gente fica agarrado naquelas perebas que eu falei que a gente tem que abandonar, fica agarrado naquilo, a gente está fazendo o serviço dele. Quando a gente aponta o dedo para acusar o outro. Você já parou para pensar por que Jesus é seu advogado? Porque você tem um acusador. O cara te acusa todo dia, ele chega lá para Deus e fala, ó Deus, agora fez com Jó. Ó Deus, você viu o que a Laila fez? A Rose, você viu o ataque que ela deu com o marido dela? Tá certo, Deus? Aí Jesus fala, opa, peraí. E te defende. E não há sentença mais sobre você. Você já imaginou o que é você ir para um julgamento sabendo que você já foi inocentado? Amém, Laila. Já venceu.
Em nome de Jesus. Sabe, toda pessoa que vai para um julgamento, vai como réu para um julgamento, o cara vai, cara, pode acontecer de tudo aqui. Nós, filhos, não vamos para julgamento como réu. Nós vamos como testemunha. Nós não seremos julgados, nós testemunharemos. Então, o julgamento que fala lá em Apocalipse, você vai para o julgamento, mas você não vai para ser julgado. Você vai para testemunhar. E alguns irão também para julgar. Alguns serão aquele júri que fica lá dando a sentencinha de inocente ou culpado, que vai determinar para onde a galera que ainda não teve o encontro dela com Jesus vai. Nós não seremos julgados. O sangue de Cristo nos inocentou. Ele já advogou em nosso favor. Amém. Todos os dias. Mateus 5,14 diz que vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Hoje à noite, pega o seu celular, liga a lanterninha dele, bota ele debaixo de uma panela. Bota ele debaixo da cama, do sofá, dentro do guarda-roupa, onde você quiser. Apaga todas as luzes da casa, esconde o seu celular com a lanterna acesa e pede para alguém achar. Fala para o seu filho, para sua filha. Filha, a mamãe quer brincar com você. Eu vou esconder o meu celular em algum lugar da casa, a gente vai apagar a casa inteira, eu vou esconder o meu celular e você vai ter que achar. Eu não dou 3 segundos para a criatura voltar com o celular na mão. Essa é você. Pode colocar o que for, o bloqueio o que for, o trauma que for sobre você. Não vai te esconder. Não vai te esconder e acabou. Porque você é luz. Gente, tem uma luz aqui, ó. É isso que ela faz. Ela só brilha. Ela não grita, ela não chora, ela não treme. Ela não faz nada, não. Ela só brilha. E é assim, comigo e com você. Sabe aquela hora que você errou? Deixa eu te falar, você brilhou também, sabe por quê? Porque você podia ter errado pior do que você errou. Sabe aquela discussão que você teve com seu marido, com seu pai, com seu irmão, com seu filho? Então, podia ter sido pior. Você brilhou nessa discussão. Na próxima você vai brilhar mais, porque você vai discutir menos. Porque você está aprendendo. E a gente vai perseverar nisso aí. E se na outra eu discutir o dobro, tá bom, mas na outra você vai discutir metade, eu tenho certeza. Você vai pegar um dia e você vai falar, yes, consegui. Foi o que aconteceu o dia que a mãe do Ado, que é amigo do Felipe, eu fiz uma live com ela, e um bate-papo, que a gente fez negócio de livro, e quando terminou ela falou comigo, nossa, Cissa, você é uma pessoa tão simples. Eu falei, uau, Jesus, acabou a soberba. Aquilo que você estava tratando na minha vida há um tempão, Jesus. Lembra que eu falei com vocês da palavra e que Deus falou comigo, prepare-se para escrever muitos livros, que era só para publicar, né? Ele falou, eu não falei para você publicar, eu falei para você escrever. Deixa eu te contar, eu já estou escrevendo o meu. Por quê? Porque acabou, porque eu fui tratada. Jesus não quer me limitar, ele quer me tratar. E quando a gente está em tratamento, o médico prescreve uma dieta, tem coisa que você pode fazer, tem coisa que você não pode. Aí quando você fica curado, quem faz dieta aqui para treino de academia, sabe disso. Gente, quando vai fazendo dieta, a gente sofre um pouquinho no início, mas depois é difícil você sair da dieta. Você come um pouquinho mais, aquilo te causa mal-estar. Porque o seu organismo já foi curado. Foi o que aconteceu comigo. Já estou curada nessa área da minha vida. Tem outras, né? Vamos lá. Estamos juntos, seguindo em frente. Essa última parte... Não, essa não é a última parte. O que mais Deus diz que você é? Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você é escolhido, você é separado e você é designado profeta às nações. Gente, o que um profeta faz? Entrega a profecia. Né? Ele não entrega profetada, não, pelo amor de Deus. Que tem uma galera aí que dá profetada no meio da tua cara, assim. Fala, é isso que te digo. E tá!
Você, opa, o que aconteceu? Não estou falando desse tipo de gente, tá? Profeta entrega a profecia. Abra a tua boca e comece a abençoar a tua casa, a tua vida, os teus amigos, os teus familiares. Porque Deus te designou por profeta a todas as nações. Eu já falei com vocês, cada criança que existe na face, cada criança que nasce é uma nação. Cada um de nós é uma nação. Profetizar sobre as nações também é profetizar sobre as pessoas. É profetizar principalmente sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu reino, que é o teu casamento, que é a tua casa, que é o teu castelo. É ali que você reina. É ali que você domina sobre todas as coisas. Porque se você reina na sua casa, todo o entorno vai ter que se render. Não tem jeito. Por que lá na história de Esther, sim, Vasti era a rainha, era a esposa do rei. Aí o rei estava dando uma festa, manda chamar Vasti, Vasti não vai, e aí o rei dá um pé na bunda da Vasti, e aí eles resolvem, né, contratar mulheres, buscar, selecionar mulheres que pudessem ocupar o lugar de Vasti. E é nessa história que é Esther, tirando tudo que é. Vai, senão você arruma uma confusão aqui. Então, por que eu estou falando isso? Me ajuda, lembra? Eu estava falando sobre profetizar, sobre palavra, me ajuda, alguém me lembra aí. Eu perdi, eu fui ver a Gaia aqui, eu me distraí. Me lembra que é importante, gente. Alguém me ajuda. Eu esqueci o que eu estava falando. Vasti, tinha a ver com Vasti. Ah, sim, sobre o rei mandando na sua casa. Por que o rei, ainda ele amava Vasti, mas por que mesmo amando Vasti, ele mandou Vasti embora e aceitou que uma nova mulher fosse feita rainha? Porque se ele não tivesse governo sobre a sua própria casa, os seus súditos não obedeceriam. Ele não reinaria sobre o seu reino. Não adianta querer transbordar lá fora enquanto não estiver transbordando em casa. Não adianta ter entendimento, crescimento, amadurecimento da mentoria para poder ser mentor, para ser coach, para fazer desafio D2K, se não fizer pro bônus dentro de casa. Eu vou te falar, em casa você não faz pro bônus, não. Em casa você paga para ensinar. Primeiro em mim, depois através de mim, né, Laila? Primeiro em mim, depois através de mim. Gênesis 1, são os 3 últimos que eu mais amo na minha vida. Gênesis 1, 26 também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, aí vai sobre um monte de coisa e vou chegar direto no trecho, tenha ele domínio sobre toda a terra. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos iguais a Deus, somos a imagem e semelhança dele. O diabo quis ser igual ou até maior que Deus, por isso ele caiu. Então, nós já sabemos que não somos iguais, mas sabemos que somos a sua semelhança. Isso significa que a gente, outro dia, a gente estava conversando numa aula, e tem uma passagem, já falei disso com vocês, lá em Isaías, lá em 2 Coríntios, não vou lembrar, mas em 2 Coríntios 2, eu acho, tem uma passagem que Paulo fala, que lá em Isaías fala que homem nenhum, ouvido nenhum ouviu, que ninguém sabe aquilo que o Senhor tem para nós, mas no versículo seguinte ele fala, mas nós temos a mente de Cristo. No Antigo Testamento, antes de Jesus, antes do sacrifício, ninguém tinha entendimento de nada. Glória a Deus.
Deixa eu só terminar tudo que você escreveu aqui, Laila. Não, Morgana. Por isso, amo você. Nunca vou esquecer essa frase. Por isso não fiz ainda. Estava me achando atrasada. Por isso, para a honra de Deus, está tudo mudando aqui em casa. Estou muito feliz. Nossa, parabéns, Morgana. Mas parabéns mesmo, porque você foi uma pessoa que você já chegou em destaque na mentoria do Felipe. Né? Você já participava das lives antes, então a Morgana já era meio conhecida na mentoria do Felipe. Quando o Felipe chamava a Morgana, até algumas vezes eu percebia isso. No tom em que ele se referia a você, ele já se referia sabendo do seu potencial. Ele é nítido e eu não tenho a menor sombra de dúvida. Obrigada, Sônia. 1 Coríntios 2,16. Vou lá. Eu não tenho a menor sombra de dúvida, Morgana, de que você vai fazer o que tem que ser feito fora de casa. Mas nada vai te dar mais suporte, segurança, tranquilidade, paz de espírito do que fazer o que você está fazendo. Gente, o que fala que é de dentro para fora envolve a nossa casa. É de dentro da nossa casa para fora da nossa casa. Jamais o contrário. 2 Coríntios 2,16. Não, é primeira, tô doida. 1 Coríntios 2. Mas é isso, graças a Deus. Eu já até marquei aqui, olha. No versículo 9, 1 Coríntios 9. É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Então, se nós temos o próprio Espírito de Deus, nós conhecemos os pensamentos de Deus. Então, ser a imagem e semelhança de Deus é ter a total ciência de que você tem os pensamentos dele. Você não precisa mais ter dúvida se aquilo que você vai fazer é da vontade dele. É só você pensar, isso glorifica o nome de Deus? Sim, glorifica, então eu vou fazer. Não tem por que eu não fazer. Eu estou com vontade de largar o meu marido, se glorifica o nome de Deus? Não, então eu não vou fazer. Eu quero cortar o meu cabelo. Para quê? Para aparecer para as vizinhas? Para cuidar de você? Para ter um carinho com você? Para estar mais bonita para o seu marido, para a sua família? Depende da intenção do seu coração. Eu quero ir para a academia. Para quê? Para cuidar da saúde, para cuidar da sua estética, sim. Para você ficar de bem com você mesma, sim. Ou para você ficar fazendo inveja naquela sua amiga que não sei o quê. Ou para você ficar tirando foto que vai trazer um problema dentro da sua casa, que o seu marido vai reclamar com você, porque você está se expondo nas redes sociais. Então, tudo depende da intenção do seu coração. Quando você é filho de Deus, você sabe muito bem. Gente, quantas vezes você está para fazer uma coisa e o Espírito Santo fala com você, está errado, sua intenção está errada, não faz. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Mateus 3,17, eis a voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Deixa eu te falar, Deus tem alegria em você. Deus se alegra com a sua vida. Deus se alegra quando você acorda. Deus se alegra quando você sorri. Quando Jesus chegou na casa de Lázaro, e Lázaro estava morto, Jesus se compadeceu da tristeza da família. Jesus se compadeceu de uma certa forma da falta de entendimento. Quando ele falou com Marta, ele vai ressuscitar. Marta, sim, eu sei, ele vai ressuscitar naquele dia. Ele, não, Marta, ele vai ressuscitar hoje. Porque ele não está morto, ele tem cheiro de morto, ele tem roupa de morto, que ele está enfaixado, ele está no lugar do morto, mas ele não está morto. Se tem alguma coisa morta na sua vida, entenda isso. Amém, Débora. Débora colocou aqui, ó.
depois que entendi que será através de mim, que é, né, amiga? Já é, sempre foi. Entendi que minha casa abençoará e começou. Entendi que minha casa, por isso será através de mim. Ô, gente, eu falei uma coisa outro dia, não sei com quem eu falei isso. Você já parou para pensar que seu propósito de vida, acho que foi com a Débora mesmo que eu estava conversando, que o propósito de vida da Débora é ser mãe? Eu não conheço, tá para nascer, uma pessoa que é mais mãe, esposa do que a Débora. Que eu conheço, tá, gente? Eu não conheço da história de nenhuma de vocês que estão aqui, mas eu compartilho muita coisa com a Débora. Eu não vi, eu não sou mãe como a Débora é, eu não sou esposa como a Débora é. Então, o dia que a Débora entendeu isso, ah lá, hoje ela consegue reconhecer e ela fica em paz. Isso não traz tortura para o coração dela, porque às vezes você fala, mas eu não quero ser só mãe, eu não quero ser só esposa. Eu também quero transbordar nas redes sociais. Mas pode ser que o seu chamado, que o seu propósito seja cuidar da tua casa, fundamentar a história dos teus filhos, para que eles possam fazer. Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Falou, você não, teu filho vai fazer. Não quero fazer de jeito nenhum, não quero desanimar ninguém, não quero tirar ninguém da vibe que tá, mas eu tô te falando que existe essa possibilidade. O mundo fala um monte de coisas sobre a mulher hoje, a gente tem que ser muito cuidadosa para não falar aquilo que o mundo fala depois do eu sou feminista, eu sou machista, para de se rotular, para de comprar os rótulos do mundo e aceita a identidade da palavra. É outro nível. É como a gente ficar comprando produto genérico. Você vai comprar uma bolsa de uma amiga minha, genérica. Você vai pagar, acho que R$100 e poucos que eu paguei numa bolsa da Coach. Ah, para. Numa bolsa da Vitor Hugo? Para, é óbvio que é genérico. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso. Quando eu vi o preço, eu já sabia que era. Agora, vai ter o mesma garantia? Não, outro dia arrebentou alça, aconteceu não sei o quê, outro dia saiu a pressãozinha, tive que empurrar com caneta para o negócio ir para o lugar, não sei o quê. Gente, genérico é isso, a gente tem que ficar adaptando. Porque às vezes a gente não está afim de pagar o preço pela verdade, a gente fica pagando miséria pela mentira. Só que é tanta mentira que a gente compra que a gente está gastando infinitamente mais do que se estivesse investindo na verdade. Sabe, quando você compra produto meia boca, você tem que comprar 10 relógios daqueles de camelô. No ano, você compra 10, é quase um relógio por mês. É baratinho, R$20. Ok, mas você gastou 10. Você gastou R$200. Não era mais vantagem você ter comprado um relógio mais bacana por 200? Ou às vezes até por menos, né? E aqui? Se somos filhos, porque às vezes a gente acha que tudo isso... Não, mas aí ele estava falando com esse aí, Mateus 3,17. Ele falou com Jesus, ele não falou comigo. Aí esse versículo é Mateus 8,17, tá? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. De que sofrimento estamos falando? Você acha mesmo, verdadeiramente, que a gente, durante toda a nossa existência, vai experimentar de 1/10 de milésimo do sofrimento de Cristo na cruz? Nem de longe. Eu não estou falando só do sofrimento físico. Eu quero te perguntar se algum dia você já entendeu, quando a palavra diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Lembra todas as vezes na sua vida que você teve cólica, dor de cabeça. Lembra das pessoas que têm câncer. Lembra das pessoas que têm lúpus. Lembra das pessoas que têm AIDS. Lembra das pessoas que têm Covid. Lembra de tudo isso, de todas essas dores. Ebola, tudo enquanto é doença, peste bubônica que já existiu, que existe e as que ainda vão existir.
todas essas dores vieram sobre ele naquela cruz. Reumatismo, problema de coluna, todas. Tem ideia do nível de sofrimento? Então, quando eu leio isso que fala, se sofremos, nunca vou experimentar de uma fração do sofrimento que Cristo enfrentou. E o que é pior, né? Inocente. A gente, às vezes, tem dor na coluna porque pega um negócio errado, faz uma coisa errada e dá dor na coluna. A gente ainda é responsável, mas ele nem isso. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós somos herdeiros de todas as palavras que Deus disse a respeito de Jesus. Quando Deus diz para Jesus, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, nós somos co-herdeiros com Cristo desta palavra e de todas as demais declarações que Deus fez a respeito de Jesus. Ele não falou só sobre o primogênito. Ele falou sobre o unigênito. Aliás, ao contrário, me perdoe, ele não falou sobre o unigênito, sobre o único filho dele. Ele falou sobre o primogênito, o primeiro filho dele. Porque a partir da morte dele, quando nós entendemos o sacrifício e nos rendemos a ele, nos entregamos a nossa vida a ele, nós somos vistos por Deus da mesma forma que Jesus. Então, esta palavra, cada um desses versículos, e todos aqueles que Deus falou sobre Jesus, são a meu respeito e a seu respeito. E a respeito de todas as pessoas que são filhos. Eu gosto de deixar isso muito claro. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas a nossa identidade, o nosso DNA é do Pai. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem. O homem, antes de Jesus, era criatura. Deus era amigo de Abraão. Deus não era pai de Adão. Deus foi pai, é pai de Jesus. E de todos aqueles que trazem Jesus para dentro da sua vida. Então, aquilo que a palavra fala que é para filho, não é para criatura. Então, se alguma de vocês aqui, por um acaso, não está com o seu coração alinhado com esse entendimento, eu te convido a fazer isso. Se você, por um motivo qualquer, seja lá o que for, fraquejou nesse entendimento, assim como João Batista fraquejou a respeito de Jesus. Se você, por algum momento, esteve como um caniço oscilante, hoje você sabe como Jesus te vê. Então, reconcilie-se com ele. Se você nunca entendeu isso, eu quero que você saiba o sacrifício de Jesus naquela cruz. O sangue derramado dele foi para nos trazer de volta para a família de Deus. Enquanto não entendemos isso, enquanto não aceitamos e não declaramos com os nossos lábios que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos filhos do diabo. E temos o DNA dele, temos a identidade dele. Mas quando nós entendemos verdadeiramente o sacrifício dele, e entender verdadeiramente significa tomar posse de tudo que a gente falou na aula de hoje. As pessoas acham que entender que Jesus é Senhor e Salvador, que entender o sacrifício de Jesus é passar a sofrer o resto da vida junto com o sofrimento dele. Não, filho, não tem como a gente sofrer como Jesus sofreu. Para de ser vitimista. Para de querer de achar que Deus vai te levar para o céu porque você é sofredor. Teu caminho para o céu é através de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
É através dele. Não há outro caminho. Não tem atalho. Ele é o caminho, o único caminho. Ele é o caminho verdadeiro. Ele é o caminho que te leva para a vida. Qualquer coisa fora de Jesus te leva para a morte. É isso que nós precisamos entender. É nisso que nós precisamos crer. E é nisso que a gente precisa avançar. Então, se você ainda não teve esse entendimento, eu te convido a ir na sua casa. Você abrir os seus lábios, falar: Senhor, eu entendi o que a Cissa falou. Eu entendi o que a Cissa falou porque foi o teu Espírito Santo que tocou o coração dela para falar sobre isso. Eu sei que o Senhor falou comigo. Eu te peço perdão pelo tempo em que eu tive separada de você. Eu sei que você sofreu infinitamente mais do que eu. Mas eu quero me reconciliar. Eu reconheço você como Senhor e meu Salvador. Ele não é meu Salvador e meu Senhor, ele é meu Senhor e meu Salvador. Só que ele é o único Senhor que morre para dar vida aos seus. Todos os outros senhores que a gente viu na Bíblia matava para que ele tivesse vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, ter Jesus como Senhor da sua vida é você entender tudo aquilo que a palavra fala a seu respeito e viver dessa forma. Então, é o convite que eu te faço nessa tarde de hoje. Medita um pouco nisso, sabe? Depois que a gente terminar aqui, pensa um pouco sobre isso, pensa em como está seu relacionamento, conversa com Deus, conversa com Jesus. Se está tudo bem, agradeço, obrigado, Senhor, porque como está gostoso falar com você nesses dias, como é bom saber que eu sou sua filha. Ore pelas pessoas que você sabe que ainda não se entregaram para Jesus. Seja o profeta que ele designou você para ser, sobre todas as nações que você conhece que ainda não se renderam a ele. Profetize sobre essas nações, profetize sobre essas pessoas. Ok? Quem anima a ligar a câmera? Eu já estou terminando. Quem amiga ligar a câmera para tirar foto? Só para a gente fazer nosso videozinho. Ah lá, a gatinha da Linda. Um minutinho. Que menina linda, meu Deus do céu. Que menina linda. Você consegue ligar, Cris? Vou, dá um minuto aí. Ah, tá pintando cabelo não, né? Não. Hoje eu vou ter de coque mesmo. Vocês vão dar risada. Ai, que lindo. Não é nada, não. Seu lindo. A ver. Aí, Já. Avante. Assim. Gente, vou fazer cara de feliz, pelo amor de Deus. Claro, depois de uma aula maravilhosa dessa, não tem como. Todo mundo, eu também tô com cara de feliz. Meninas, um beijo enorme para todas vocês. Daqui a pouco eu tô postando. Ô, gente, se eu não marcar alguém... Gente, para tudo, não filmei. Vou começar tudo de novo. Vai lá. Agora tá filmando. Se eu não marcar alguém, por favor, me chama depois. Gente, pode mexer, não é foto não, é vídeo, tá? Ah, beleza, então, gente. Eu tô achando que é foto. Com cara de fotografia. Então, se eu não marcar alguém, me chama lá, fala, Cissa, me marca lá também. Olha a alegria dessa criança. Delícia. Meninas, meninos, crianças, um beijo para vocês. Beijo grande, fica com Deus, gente. Até semana que vem, gente. Beijo. Cris, até amanhã. Nós até amanhã, isso ia falar. Beijo, gente. Estou interrompendo aqui a gravação primeiro.